A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje nós temos aqui um vídeo. Este vídeo é uma homenagem ao nosso irmão ancião Hildebrando Maciel. Olha só, irmão, que coisa! Após alguns meses da mídia colocar vídeos do servo de Deus e fazendo aí acusações de racismo, né, irmãos? E muitos aí poderiam pensar, né, esses irmãos da congregação, né, olha só que a crítica está falando dos servos de Deus, né, irmãos? Mas nós sabemos que os nossos irmãos anciãos da congregação, os mais antigos, os mais novos, os que fazem por onde, né, irmãos, são aí elogiados. E este irmão, o Hildebrando Maciel, recebeu uma comemoração. Foi alguém que fez algo ali em torno do servo de Deus. Foi honrado, né, na Câmara, né, acho que é dos vereadores, deputado, mais ou menos assim. E o servo de Deus então lisonjeado. O nosso irmão ancião Hildebrando Maciel foi ordenado em 1973. Eu tinha 2 anos de idade. As pessoas que vêm aí criticar os irmãos, ou é mais novo que eu, ou é um pouco mais velho. E nós tínhamos, em 1973, 2 anos de idade. E o servo de Deus, cabelos brancos, se eu não me engano agora deve estar com 80 anos. Devemos, como ser humano, o maior respeito pela idade, e como servo de Deus, respeito também. Porque se aí fora o servo de Deus é honrado, imagine lá nos céus, e pela nossa querida Irmandade que honra os servos de Deus. O maior amigo do servo de Deus é Jesus Cristo. Mas ele é citado aí um irmão que é amigo dele, irmão na fé, que orou em sua casa, que na mesma caminhada de mocidade também foi ordenado 2 anos mais tarde, em 1975, o nosso irmão Cláudio Marçola. Vamos ouvir aí a homenagem, irmãos. Eu queria falar a honraria, homenagem ao nosso irmão Hildebrando Maciel. Vamos colocar aqui esse vídeo. Olha só. E para não ficar só nas minhas palavras hoje, que eu gostaria de pedir licença para ler um breve resumo da história de vida de cada um dos irmãos que estão sendo homenageados aqui nesta tarde. E eu vou começar pelo nosso querido irmão Hildebrando Maciel. Vou ler um pouquinho, até melhor, né, para poder, porque se deixar por político ele vai longe. E eu quero falar um pouquinho da vida do nosso querido irmão Hildebrando Maciel. O nosso querido irmão Hildebrando Maciel nasceu no dia 13 de dezembro de 1936, na cidade de Ribeirão Bonito, filho do senhor Renato Maciel e da senhora Irene Monte Maciel. Cresceu no seio de uma família católica em uma colônia italiana, na região de Araraquara, no interior paulista, e com seus pais vieram para Campinas atrás de novas oportunidades. Em Campinas, o irmão Hildebrando, após deixar um excelente serviço em uma indústria da região, porque teria que trabalhar no turno noturno, e por não ter ninguém para dar atendimento à obra, ele passou a exercer o ofício de pedreiro, e com a sua própria profissão, construiu a sua própria casa e criou sua família. Mas seria na congregação cristã no Brasil que viria cumprir os seus maiores feitos e aceitar o seu chamado. Converteu-se, ainda jovem, aos 19 anos, com uma terrível asma. Sua mãe, Irene Monte Maciel, já não via mais cura para a doença do seu filho. Somente anos mais tarde, com a visita do seu amigo, companheiro de ministério, o irmão Cláudio Marçola, que após um culto em sua casa, em uma oração, fora curado, e a sua enfermidade nunca mais se manifestou. Em Campinas conheceu e casou-se em primeiras núpcias com Maeli de Túlio Maciel, mulher virtuosa, de grande admiração pela igreja.
Esta musicista da igreja era professora, ela com um coração nobre em fazer o bem, sempre cuidando das pessoas carentes. Ajudou o irmão Edelbrando em seu ministério, sendo exemplo de companheirismo, de amizade, e com quem teve 5 filhos, a Priscila, o Osni, o Eber e os gêmeos Simei e Simélia, e vários netos em segundas núpcias com a irmã Maria Sebastiana da Silva Maciel, também uma mulher ajudadora e abençoada por Deus. Deus abençoe, viu, querida? Deus abençoe sua vida. O irmão Edelbrando aceitou o seu chamado para o ministério em 25 de novembro de 1956, ainda solteiro, começou a cooperar na região metropolitana de Campinas, mais precisamente em Vinhedo, anunciando as boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Anos mais tarde, sendo ordenado ancião em 29 de abril de 1973, aos 37 anos de idade, pelo então ancião Miguel Espina. Atualmente é um dos anciãos mais velhos do interior paulista e do Brasil. E o seu ministério realizou mais de 70 ordenações de anciães e de mais de 60 diáconos entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. E por ser o ancião mais antigo, correspondendo pela Regional Campinas, que compreende 16 cidades, e pela cidade de Campinas, que conta hoje com mais de 101 casas de orações, sendo o ancião presidente das reuniões ministeriais da região metropolitana de Campinas, participou ativamente do crescimento das igrejas em todas as cidades, onde muitas delas cooperou diretamente desde o início da primeira igreja. Foi o caso do Santa Mônica, né, irmão Edelbrando? Foi o caso do Santa Mônica. Através do ministério, o irmão Edelbrando Maciel realiza os serviços de acolhimento, aconselhamento, apoio espiritual, social às famílias, casais, crianças, idosos, adolescentes, jovens, sempre com muita dedicação. E o seu exemplo no ministério é notório por todos os conservos, sendo um exemplo de homem de Deus, admirado pela sua postura e respeitado por seus pares e pela igreja durante a vida ministerial. Sempre buscou auxiliar os mais necessitados, conforme mandamento do nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive acolhendo famílias em sua casa, e quando essa não tinha para onde ir, até que essas pessoas se estabilizassem, acolhia-as para seguirem sua vida. Então podemos observar que é por isso e por tantas outras obras é que hoje a Câmara Municipal de Campinas oferece ao nosso querido irmão Edelbrando Maciel a honra, o diploma, a medalha Arautos da Paz por todo o serviço prestado à nossa cidade. Uma salva de palmas ao nosso querido irmão Edelbrando Maciel. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe. Em pé. Deus abençoe, meu irmão. Coisa linda, né, irmãos? Foi aplaudido na Câmara. Irmão, que coisa linda, né, irmãos? A gente ouve, vê os servos de Deus aí, irmãos, e Deus honrando primeiramente os servos de Deus lá no céu e honrando na terra também, irmãos. Então, a resposta vem dessas afrontas todas. No final tem a resposta. O servo de Deus, nosso irmão Edelbrando Maciel, foi honrado pela Câmara dos Deputados ou vereadores, irmãos, seja lá qual foi, e aí lido em Câmara Extraordinária a sua biografia. Um homem íntegro, servo de Deus, com sua esposa, seus filhos e a obra de Deus. Foi na congregação cristã no Brasil que o servo de Deus achou o seu chamado e serviu a Deus, está aí confiante, não abandonou, né, o seu cargo de ancião, seu ministério, honrando até o final. E nós temos mais servos de Deus aí, nesta mesma posição, irmãos. Cláudio Massola, Salvador Bueno, Hélio Bianco, Luiz Carlos Euclides e os demais irmãos, né? São inúmeros anciães, tanto
da Regional Brás, quanto cada um dos estados aqui do Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Então, irmãos, a obra de Deus não para, a obra de Deus vai de vento em popa. Temos aqui o que foi colocado, os 7 folhas dos tópicos que Deus preparou nesse dia 29, domingo, e também a congregação está de parabéns, viu, irmãos? Olha, cada ponto, irmãos, baseado na Bíblia, direitinho. A salvação, o livramento, a concupiscência da carne, tristeza de espírito, tudo isso baseado nas Escrituras Sagradas. Toda a resposta está neste documento. O que vocês acham? Essa obra de Deus é perfeita ou não é? Deixa aqui seu joinha e deixa aqui seu depoimento. Vamos fazer esse vídeo aí bombar na internet, tá bom, queridos? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, queridos.